Oi, gente, beleza? Aula número 2 de língua portuguesa, modo indicativo pretérito, página 55. Vamos lá? Podem pegar a apostila. Bom, aqui nós temos o modo indicativo pretérito, mas eu quero lembrar vocês que no dia 27 de julho, a prof passou esse textinho falando sobre o modo indicativo, que só lembrando indica certeza, objetividade, né? Uma atividade que aconteceu, que acontece, que vai acontecer, que é certeza, que ele tem os seguintes modos verbais: o presente, o pretérito, que é passado, e o futuro. A prof passou sobre o modo indicativo do presente nesse dia, explicando para vocês como que fica o verbo e a ação. E hoje nós vamos falar sobre o pretérito, que é o passado, que ele é dividido em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, eu vou trabalhar com vocês aqui, eu vou passar, perdão, mas ele não vai ser usado nas atividades. Ele vai ser, vocês vão usar ele, vocês vão estudar ele e aprimorar ele em próximos anos, mas eu resolvi já passar para vocês. Então, eu peço que vocês copiem esse textinho no caderno de língua portuguesa e vamos lá. O modo indicativo pretérito, que é o passado. Nós temos o pretérito imperfeito do indicativo. Ele indica uma ação passado, um fato, né? Ele indica um fato passado, no passado, porém que não foi concluído, que não foi terminado, por algum motivo, não tem um motivo, mas simplesmente não foi terminado. Ó o exemplo. Eu almoçava todos os dias na casa de minha mãe. Ele almoçava, por que não almoça mais? Então é uma coisa que acontecia no passado e que não foi concluída. São coisas que aconteceram no passado, mas que não foram concluídas. Que fica aquela questão, por que não acontece mais? Por que parou? Por que não se repete? Entenderam? O verbo almoçava está indicando um acontecimento que ocorreu no passado, porém que por algum motivo foi interrompido e não foi concluído. O pretérito perfeito do indicativo já é o contrário. Ele é usado para indicar um fato que também aconteceu no passado, né? Porque pretérito é no passado, só que já concluído, uma ação já terminada. O termo perfeito indica algo completo, algo acabado. Por isso que é perfeito algo acabado e imperfeito é algo que não acabou. Entendeu? Algo no passado que foi interrompido. Já o perfeito que está acabado. Por exemplo, almocei na casa de minha mãe. Ele almoçou, isso já aconteceu e foi terminado. Eu almocei. Almocei quer dizer que é uma ação concluída. O verbo almocei no pretérito perfeito do indicativo indica que o fato aconteceu no passado e já foi concluído. Agora o pretérito mais que perfeito. Por que é mais que perfeito? Porque é duas perfeições, é dois perfeitos, é dois desse daqui. Quer ver? Indica uma ação que já começou e já terminou. Então, ela é concluída, ela é perfeita. Antes de outra ação que já começou e também já terminou. Ou seja, temos dois fatos já concluídos. Temos dois pretéritos perfeitos em uma só. Aqui, ó, por exemplo. Ó, aqui fala. Temos dois fatos já concluídos. Por exemplo, ela já almoçara quando eu cheguei em casa. Na oração temos dois acontecimentos. Ela já almoçara e eu que cheguei em casa. Então, são duas ações que já aconteceram e que foram concluídas, né? Perceba que esses dois fatos já aconteceram. Estão no passado e já foram concluídos. Então, temos dois tempos perfeitos. O verbo cheguei está no pretérito perfeito do indicativo. E o verbo almoçará é um fato que aconteceu antes do verbo cheguei. Por isso, ele recebe o termo de pretérito mais que perfeito. É por isso, porque aqui já tem um pretérito
perfeito, que é isso aqui. Quando tem um outro antes dele que também é perfeito, ele vai receber o termo pretérito mais que perfeito, porque temos dois perfeitos. Então, quando se tem mais que um, se tem um perfeito, aí depois vira dois, é mais que perfeito, porque é mais de um perfeito. Então, é isso. Mas hoje, eu sei que fica um pouquinho confuso, mas vocês vão pegando o jeito. Mas o mais que perfeito é só para vocês terem uma noção, que é dois perfeitos. Mas esse daqui é para anos seguintes. Hoje, vamos focar no pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Pretérito imperfeito, um fato no passado, porém que não foi concluído. E pretérito perfeito, um fato no passado e que foi concluído, ok? Então, vamos lá. Depois que vocês copiaram, vocês vão começar aqui comigo, ó. Modo indicativo pretérito. No capítulo anterior, você estudou o presente do indicativo. Estude agora dois outros tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito imperfeito indicativo. Releia o trecho a seguir e observe as palavras destacadas. Ó, iniciou-se é um verbo de algo que aconteceu no passado. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa e teimosa insistia. Também aconteceu no passado. E quando ela insistia, é uma coisa que se repete. Em saber que história era aquela. Explicaram, passado, que o tempo passa. O passa é o único termo, a única forma verbal destacada que é colocada no presente. O resto é tudo no passado, tá? Que o tempo passa constantemente. De modo que, quando pronunciamos a última letra da palavra agora, esse agora já é passado. Obstinada, várias vezes tentei pensar a palavra agora, empilhando as letras numa coisa só, mas desisti. Olha só, gente, deixa eu explicar uma coisa. Esse trecho é de uma história que ela contou, que ela está contando, por isso que ela escreve aqui, ó. Explicaram que o tempo passa constantemente, porque o tempo ele é passado, presente e futuro. Então, tipo assim, ela teve que colocar a expressão tempo com o verbo presente, passa, porque ele passa porque ela ainda está viva. Então, isso também acontece no momento que ela está escrevendo isso. Mas o resto da história é uma história que aconteceu quando ela era criança. Então, o resto dos verbos vão ficar no passado. Só esse passa constantemente, o passa que ela colocou no presente, porque ela está escrevendo a história no presente dela e que o tempo passa constantemente. Então, isso não aconteceu só no passado, está acontecendo no presente da autora também. Então, só esse está no modo verbal presente, porque isso acontece até no momento que ela está escrevendo. Isso não ficou só no passado, acontece no momento agora também. Mas vamos lá com os verbos do passado destacados aqui. Esse trecho, a cronista relata um fato que aconteceu durante a infância dela, que aconteceu no mesmo momento da escrita do texto ou que ainda vai acontecer. Tirando o verbo passa, todos os outros verbos aqui destacados estão no passado e tudo é contado de uma história de quando ela é criança e ela está escrevendo, ela já é adulta. Então, é um trecho da crônica que aconteceu durante a infância dela, né? As formas verbais em destaque estão predominantemente no. Quando a gente fala predominantemente, que é a maior parte, predomina em que tempo, né? Tirando o passa que eu falei para vocês, que é no presente, o resto está em qual? No passado ou no futuro? Já disse para vocês, né? Então, pensem aí. Agora aqui, ó. Prestem bem atenção. Releia apenas a primeira frase. Iniciou-se um diálogo surreal. Iniciou-se. Se inicia uma coisa, ela tem que terminar.
A menina, curiosa, insistia em saber que a história era aquela. O verbo insistir, você insiste uma vez ou você fica insistindo várias e várias vezes? É repetido. É isso que vocês vão me responder aqui, ó. Qual das formas verbais destacadas indica uma ação que se repetiu? O iniciou-se, que se tem um início, tem um fim, ou o insistia, que quando a gente insiste, a gente não faz só uma vez, a gente faz várias vezes. E o verbo aqui, ó, E qual das formas verbais destacadas indica uma ação acabada? Eu quero saber qual que é a ação que indica algo que repete e eu quero saber qual que é a ação que indica algo que acaba. Vocês vão marcar um X. Se você acha que a forma verbal que indica algo que repete é iniciou-se ou insistia, você marca um X. Aqui também. Qual forma verbal você acha que indica uma ação acabada? Insistia ou iniciou? Você marca um X, ok? Vamos lá. Leia as duas frases e analise as formas verbais destacadas. Depois faça o que se pede. Tá. Na frase A, naquela época, passado, as garotas faziam manha. Então, elas faziam várias vezes, não é que fez um dia, não. Faziam manha, então foram várias vezes. Na letra B, naquela manhã, as garotas fizeram manha. Então, quer dizer que num determinado dia, elas fizeram manha e acabou. Ok? Explicado? Agora, leia as afirmativas a seguir. Vocês vão colocar só letra A. Não, vocês vão colocar A em uma dessas três, se o que está dizendo aqui se refere apenas à frase A. Vocês vão colocar a letra B em um desses três, quando ele estiver se referindo apenas à frase B. E vocês vão colocar A, B, se um desses três aqui estiver se referindo às ambas as frases. Se estiver falando das duas, você vai colocar A, B, entendeu? Por exemplo, naquela época, as garotas faziam manha. É um fato que ocorreu no passado? Você acha que a A ocorreu no passado? Ou a B ocorreu no passado? Ou as duas ocorrem no passado? Se você acha que só a letra A ocorreu no passado, você escreve aqui A. Se você acha que só a B ocorreu no passado, você coloca B. Agora, se você acha que a A e a B aconteceram as duas no passado, você escreve A, B. Entenderam? Leiam. O que vocês acham que o fato que ocorreu no passado? Se vocês acham que qual delas ou as duas ocorreu de forma repetitiva, sem ser indicada sua conclusão. Ou seja, que aquilo foi se repetindo sempre, não que foi feito uma coisa e acabou, tá? Ou o fato ocorrido foi concluído, ou seja, foi feito naquele dia e acabou, ponto. Pensem aí e respondam. Aqui, gente, está afirmando que a Prof. Tati explicou aqui sobre o pretérito. As formas verbais que indicam fatos passados, acabados ou em andamento são conjugadas no pretérito, ou seja, no passado. As formas verbais que indicam ações acabadas e concluídas no passado são conjugadas no pretérito perfeito indicativo. Então, são ações do pretérito perfeito indicativo, formas verbais que indicam uma ação acabada e concluída no passado. Formas verbais que indicam ações não acabadas, que se repetiram no passado, são conjugadas no pretérito imperfeito indicativo. Então, algo que aconteceu no passado, um fato, uma ação que aconteceu no passado, mas que não foi acabada por algum motivo, ela é imperfeito. E ainda o pretérito mais perfeito indicativo, que será estudado nos anos seguintes. Mas eu já dei uma ideia, né? Já passei uma ideia do que se trata,
Só para vocês terem uma ideia. É bom vocês já se familiarizarem com isso, ok? Agora vamos lá colocar na prática isso aí. Vamos ver. Complete as frases com os verbos no pretérito perfeito. Tá. Ontem eu conversei com meu amigo. Né? Por que conversei? Porque é uma coisa que aconteceu no passado e que já acabou. Eu já conversei, eu não tô conversando com ele, ou conversaremos sempre, né? Não, conversei, acabou. Ontem eu... O que você... Ontem eu... Pensa um pouquinho aí. Pensa na forma que seria no pretérito perfeito, que faz o quê? Indica uma ação acabada. Eu, né? Tentem fazer, depois corrijam com o gabarito para ver quais vocês acertaram e caso tenham errado alguma para vocês arrumar, ok? Agora aqui, ó, no exercício 4. Agora é complete as frases com verbos no pretérito imperfeito. Eu... Pensa assim, se eu conversei é algo que aconteceu no passado e que acabou, como que eu fico com o meu amigo? Eu conversava com o meu amigo, porque era algo no passado, mas por algum motivo eu parei de conversar com ele. Então, é algo que ficou no passado e que não foi concluído. Eu fazia a tarefa. Por que não faz mais? Vocês têm que se questionar e colocar isso no passado. Letra C, ajudar. Eu ajudava o professor a arrumar a sala. Por que eu não ajudo mais? Entendeu? Você tem que se questionar. É assim que você vai conseguir entrar, vai conseguir preencher e fazer o verbo ficar na forma verbal do pretérito imperfeito. Algo que aconteceu no passado e que não acontece mais. Ok? Tentem e depois confiram com o gabarito. Exercício 5. Reescreva as orações colocando os verbos destacados no imperfeito do indicativo. Ó, eu dancei a noite toda e não cansei. Isso aí tá no perfeito. Algo que aconteceu e acabou. Como que ficaria no imperfeito? Algo que aconteceu e que não acontece mais. Eu dançava a noite toda e não cansava. Era algo que acontecia e não acontece mais. Por quê? Se perguntem por quê e coloquem isso numa resposta no passado. Ok? Pensem dessa forma. Algo que acontecia no passado e não acontece mais. Como você escreveria os verbos dessa forma? Tu insistes para todos viverem em paz. Como o insistes ficaria num passado que não acontece mais? Tu insistias para todos viverem em paz. Tentem fazer a letra C e a letra D. Depois vocês confiram no gabarito, ok? Beijo, qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau. Já eu volto com a terceira aula.